Irmãos, abram a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Amém? Todos acharam? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem você aprendeu. Pois desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este culto, nós te agradecemos pelos louvores que nós já cantamos ao Senhor. Te agradecemos agora pela tua bendita palavra, Pai. Que o Senhor possa me usar essa noite para a edificação da tua igreja, para que todos nós sejamos aptos e plenamente preparados para aquilo que o Senhor nos chamou. Muito obrigado, Pai, por tudo. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Quem esteve aqui no domingo passado lembra que nós começamos a falar sobre as 5 solas da Reforma Protestante, não é? Para alguns pode soar um pouco estranho, né? As 5 solas. O que é a Reforma Protestante? Esse ano nós estamos comemorando aí 507 anos do ano em que Martinho Lutero pregou as suas 95 teses na porta de uma igreja na Alemanha chamada Wittenberg, uma igreja católica. Este mês de outubro nós comemoramos o mês da Reforma Protestante, porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero teve esse marco pregando as suas 95 teses, que apontavam e confrontavam os erros da Igreja Romana. Mas apenas não Lutero foi o grande responsável por esse evento tão grandioso na história da Igreja. Alguns historiadores dizem que depois da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, registrado em Atos 2, a Reforma Protestante foi um dos maiores marcos na história da Igreja. Além de Lutero, tiveram tantos outros, como João Calvino, Zwingli e tantos outros que foram importantes para esse movimento que ficou conhecido mundialmente como Reforma Protestante. E para sintetizar a teologia e a forma com que esses homens pensavam, o que eles pregavam, foi criado as 5 solas da Reforma. Como o pastor Júnior disse na semana passada, a palavra sola significa em latim somente. Então foram criados 5 solas, como sola Scriptura, somente a Escritura, solus Christus, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e soli deu glória, somente a Deus dai glória. Esses 5 pontos, eles confrontavam o sistema católico do período medieval. Eles confrontavam questões importantes, doutrinas importantes para a nossa fé. Então ficou conhecida como as 5 solas, que na verdade nada mais são do que um reforço das doutrinas bíblicas que Jesus havia pregado e os discípulos haviam pregado. E conforme o tempo se passou, essas doutrinas foram ficando de lado. Essas doutrinas foram escanteadas, passando a dar espaço para dogmas humanos, para questões humanas impostas pelas pessoas e pelo sistema romano. Então as 5 solas nada mais é
do que trazer de volta novamente a doutrina bíblica que Cristo pregou e os apóstolos pregaram no primeiro século. O texto de hoje nós abordaremos a importância da palavra de Deus e estaremos enfatizando a sola Escritura, que é somente as Escrituras, somente a Escritura, nada mais que ela. A Bíblia mesmo diz sobre ela mesma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia ela ilumina o nosso caminhar e através dela ela nos mostra para onde ir e qual caminho seguir, e só ela é autoridade na nossa vida. Se além da Bíblia você tem mais algo, repense muitas coisas sobre a sua fé. Apenas a Bíblia é a autoridade quando o assunto é Deus e o que Ele quer de nós. Em Oséias 4,6 diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. O próprio Deus diz, olha, o meu povo que não tem conhecimento, ele padece, ele sofre, ele é enganado. Então um povo que não tem conhecimento bíblico é um povo que é facilmente enganado. O contexto hoje que nós vamos falar aponta que um grupo herege estava na igreja de Éfeso, onde Timóteo era pastor dessa igreja, e Paulo escreve para Timóteo, onde eles estavam ensinando heresias, eles estavam ensinando doutrinas falsas. Vocês repararam que muitas cartas Paulo ele combate heresias de pessoas que tentaram deturpar a fé? Nós estamos na EBD expondo a carta aos Gálatas, e a situação é parecida. Então, desde aqueles tempos, existiam heresias entrando dentro das igrejas. Mas o texto diz que aquele que conhece a palavra de Deus, ele não se abala, ele não se confunde e ele sabe exatamente por onde ir, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e ela é a luz para os nossos caminhos. Amém? O contexto diz, Paulo escreveu esta carta para seu companheiro e filho na fé, Timóteo, aproximadamente no ano 64 a 68, e essa foi provavelmente a última carta que Paulo escreveu. Paulo estava já no final do seu ministério, caminhando para o que ele sabia que ele seria julgado e condenado à morte, como foi em Roma. Ele diz no capítulo 4 desta mesma carta, versículos 6 e 7, quanto a mim, escrevendo para Timóteo, já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida e guardei a fé. Então ele diz isso terminando essa carta porque ele sabia na onde resultaria o seu julgamento. Paulo estava preso quando escreveu essa carta. Então ele escreve para orientar o seu filho na fé, Timóteo, a lidar com os falsos mestres, a lidar com as heresias. Ele estava preocupado porque Timóteo, ainda um jovem, ele estava preocupado porque ele sabia como era difícil enfrentar os falsos profetas, os falsos mestres, coisa que Paulo enfrentou praticamente a sua vida toda. Então, nessa mesma carta, no capítulo 3, ele começa alertando Timóteo para não tolerar os falsos profetas, para não tolerar esse tipo de gente. É isso que ele diz, que eles tinham uma conduta reprovável. Esses falsos profetas, além deles ensinarem o que é errado e deturparem a mente dos outros, eles ainda iam até a casa de mulheres se relacionar sexualmente com elas. Além de tudo, eles ainda tinham comportamentos condenáveis. Eles iam à casa das mulheres, como Paulo diz, que se entregavam às suas paixões. Eles estavam destruindo a fé e a comunhão dos irmãos, eles estavam acabando com a vivência da igreja. Primeiramente porque tinha uma teologia cheia de heresias, e outra porque o seu comportamento era totalmente depravado. Então Paulo ele começa dizendo que para ele ter muito cuidado com essas situações. Então ele escreve essa questão dizendo que a Bíblia ela é apta para nos ensinar e para nos corrigir, para que nós sejamos aptos para toda boa obra. Então vamos caminhando, versículo 10 ao 12, acompanhe comigo. Diz assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições, os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo ele entendia muito bem com quem Timóteo estava lidando.
Paulo ele sabia do perigo que era um grupo de pessoas heréticas estarem dentro da igreja. Paulo já havia sofrido muito na mão dos falsos mestres, por isso ele tinha propriedade para falar sobre isso. E ele lembra a Timóteo do seguinte: olha, Timóteo, essas pessoas aí, eles pregam heresia, se envolvem com mulheres, eles têm uma vida depravada, mas você, Timóteo, se mantenha firme, siga o meu exemplo. Paulo se coloca como um exemplo para Timóteo, siga o meu exemplo. E nessa carta ele lembra Timóteo dos seus ensinos acerca das Escrituras, do seu procedimento correto como cristão. Ele fala: olha, Timóteo, siga o meu exemplo, do propósito que eu tenho em espalhar o Evangelho, da minha conduta, da minha fé, da minha paciência em meio às perseguições, da perseverança na caminhada, não desista. E ele diz o seguinte: você sabe quanta coisa eu enfrentei em Icônio, Antioquia e Listra. São 3 cidades próximas. Em Antioquia, após pregar em uma sinagoga num sábado, apareceram muitos judeus contradizendo a doutrina de Paulo, que ele estava pregando acerca de Jesus, e a agitação foi tanta naquela cidade que eles tiveram que ser expulsos para não serem mortos em Antioquia. Isso está registrado em Atos 13, a partir do verso 44. Daí ele foi para Icônio, uma cidade vizinha, e a Bíblia diz que Paulo e Barnabé pregaram para uma grande multidão e muitos se converteram a Cristo. Mas, novamente, os falsos mestres incitaram muitas pessoas e Paulo e Barnabé tiveram que fugir novamente para não serem apedrejados. Isso está lá em Atos 14, versículo 1 ao 7. E daí eles foram para Listra. Paulo e Barnabé foram considerados deuses após curarem um paralítico de nascença. Paulo e Barnabé repreenderam as pessoas que queriam adorá-los. Os mesmos falsos mestres que perseguiram os dois nas cidades anteriores foram até Listra e instigaram o povo a apedrejar Paulo quase até a morte. Da terceira vez, Paulo não escapou e quase ele foi morto por causa de falsos mestres. Paulo ele sabia muito bem o perigo que eram os falsos profetas, o perigo e a influência que eles tinham no povo. Ele foi apedrejado quase até a morte e ele sofreu na pele as consequências desses falsos mestres. Então Paulo ele continua dizendo que todos os que querem viver realmente e piedosamente em Cristo sofrerão perseguições. Todos. Todos aqueles que não negligenciarem a palavra de Deus, todos aqueles que não negligenciarem a verdade, onde quer que seja, serão perseguidos. Então, quando nós, cristãos, estivermos recebendo perseguições, não fique abismado. Não fique aborrecido ou triste como se fosse alguma novidade. Porque Jesus, ele foi um homem de dores. Os discípulos morreram de formas terríveis, um em cada canto do mundo, pelo nome do Evangelho, e Paulo dizendo tudo que ele sofreu pela causa do Evangelho, mas ele não negligenciou a verdade. E daí ele completa no versículo 12, todos aqueles que querem realmente viver verdadeiramente para Cristo sofrerão perseguições. As perseguições fazem parte do pacote chamado vida cristã. Talvez hoje ninguém vai mais agredir você, mandar prender você, pelo menos por enquanto, pela sua fé. Mas você vai ser perseguido de tantas outras formas no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde quer que você vá, você será perseguido se de fato você quer continuar vivendo na verdade. E muitos, para não serem perseguidos, já deixaram a verdade para lá. Na verdade, não importa em quem eu creio. Eu sou cristão só em domingo na igreja. Eu sou cristão só no sábado, quando eu estou lá. Eu sou cristão na escola bíblica, mas na segunda-feira, quando eu chego no meu trabalho, eu não posso ser cristão, senão eu vou assumir muitas responsabilidades negativas. Aí eu pergunto, o que mais importa para você? Ser aprovado pelas pessoas ou ser aprovado pelos homens? Paulo não queria a aprovação de nenhum homem, nem que ele precisasse pagar com a própria vida dele. Será que nós muitas vezes estamos aceitando ideias e sistemas mundanos porque nós não temos mais coragem de falar em quem nós cremos? Se no Brasil fosse crime ser cristão, haveria provas suficientes para condenar você? Se entrasse uma lei, olha, é crime ser cristão. Quem for cristão vai sofrer consequências.
Haveria provas para condenar você? Ou você não sabe, na verdade, ninguém sabe que você é um cristão? Irmãos, eu sempre digo isso e volto a dizer sempre. Ser cristão não é estar na igreja. Muita gente se engana com isso. Acha que ser um cristão é estar na igreja. Jesus disse que na igreja existe o joio e o trigo. Ele diz que, olha, existem os que realmente são e os que realmente não são, mas como nós sabemos disso? Pelo proceder lá fora, não aqui dentro. Como nós somos lá fora? Você prega o evangelho para alguém da forma que Deus te concede ali no momento, no seu trabalho. Você procura ser alguém cristão com uma postura exemplar, mesmo que isso vá aborrecer alguém. Mesmo que o seu chefe peça para você fazer alguma coisa e você diga não, porque aquilo é errado, você mantém a sua posição ou você já não se importa tanto mais com isso? Como será que nós estamos? Nós temos que ser luz no meio das trevas. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Isso significa ser diferente. Ser diferente aonde estamos, no contexto em que estamos, seja lá onde estivermos. Ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão é aqui, na calçada, lá fora, no seu trabalho, no seu meio de convívio, seja onde for. Não negligencie a palavra de Deus, porque muita gente morreu para que ela chegasse na sua mão. Versículo 13 e 14. Vamos continuar no texto. Contudo, os perversos, os impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Então Paulo diz que essas pessoas, os perseguidores, aqueles que viviam de uma forma imoral, eles viverão a sua vida de mal a pior, enganando e sendo enganados. Uma hora eles enganam alguém, outra hora eles mesmos são enganados, e assim sucessivamente. Mas Paulo diz novamente para Timóteo, se mantenha nessa doutrina, Timóteo. Você está vendo aí que o seu contexto não é nada bom. Porque muitas vezes a gente fala assim, poxa, é difícil ser crente onde eu vivo. Ah, é difícil ser crente dentro da minha casa, minha família não é cristã. É difícil ser crente no meu trabalho, lá o pessoal é muito depravado. É sempre difícil. Difícil era o contexto onde Timóteo vivia. E Paulo diz, Timóteo, ao redor está pegando fogo, mas você se mantenha íntegro. Não seja como o pessoal diz aí fora, né? Eu não gosto de usar esse termo, mas o pessoal usa Maria vai com as outras, né? Eu não falo porque coitada das Marias. Elas não têm nada com isso. Mas não seja aquele que é moldado facilmente. Não seja aquele que é cabeça fraca e qualquer palavrinha já leva você para outro lado. Não seja assim, Timóteo, se mantenha firme, se afaste desses enganadores. Não aceite essas pessoas, pois a vida deles é apenas enganar, são pessoas tóxicas. Se afaste dessas pessoas. Sabe o que o texto está nos ensinando? Um princípio importante. Quem é que é seu amigo? Com quem você anda conversando ultimamente? Com quem você abre o seu coração? Com quem você se aconselha? Com quem você tem compartilhado da sua vida? O texto diz, afaste-se das pessoas tóxicas, afaste dos imorais, se afaste daqueles que pregam um outro evangelho, se afaste dessas pessoas. Salmo número 1 diz, bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Nós achamos que apenas estar no meio do grupinho que fala um monte de asneiras não tem problema. A gente acha que apenas eu estar ali ouvindo um monte de groselha, não é? Não tem problema nenhum. Mas o texto diz, bem-aventurado ou feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe por quê?
Porque facilmente você vai ser influenciado, porque se você está ali presente, quer dizer que você já está, de alguma forma, sendo influenciado pelas amizades. E nem se importa mais com tudo que você tem ouvido ali. Esse é apenas o princípio para a queda do cristão. Versículo 15 ao 17 continua assim. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Timóteo diz o seguinte: desde criança, Timóteo, desde criança você conhece a palavra de Deus, desde criança você sabe da salvação que nos aguarda. Aqui vemos um ponto muito importante, irmãos. Se Paulo está dizendo que desde criança Timóteo já conhece as sagradas letras, é porque dentro da casa dele alguém ensinou. Vocês concordam? Ele até diz, olha, vocês lembra da fé que primeiro esteve na sua mãe Eunice e na sua avó Lloyd? Você, desde criança, Timóteo, você conhece as sagradas letras. Eu sei da fé que habita em ti. Paulo conhecia a família de Timóteo. Sabe isso que nos mostra, irmãos? A palavra de Deus ela tem que ser ensinada dentro da nossa casa, para os nossos filhos. Como nós estamos nesse quesito? Nós pais. Ou se você é responsável por uma criança. Muitas vezes o avô ele é responsável por uma criança. Como nós estamos nesse quesito? Estamos ensinando o nosso filho no caminho que ele deve andar ou apenas estamos trazendo ele para a igreja? São duas coisas distintas. São duas coisas distintas. Ensinar a palavra de Deus para o seu filho e trazer na igreja. Você pode trazer o seu filho em todos os trabalhos. Mas eu não estou dizendo isso. Apesar de ser bom trazer para a igreja. Mas o mais importante é ensinar a palavra de Deus para o seu filho na sua casa. Como nós estamos? Será que nós estamos terceirizando essa responsabilidade para os professores de EBD? Será que nós estamos terceirizando essa responsabilidade de ensinar os nossos filhos para a tia Mara que está lá no fundo? Será que nós terceirizamos a responsabilidade de ensinar o nosso filho para o pastor? Quem ensinou Timóteo foi a sua avó e a sua mãe, as duas mulheres que o criaram. As duas mulheres que o criaram. E como nós temos feito o nosso papel de pai? Como nós temos ensinado as Escrituras para os nossos filhos? Você gasta tempo para explicar alguma coisa para o seu filho, para o seu neto, enfim. Você gasta tempo para ensinar? Porque, irmãos, você pode trazer a sua criança para a igreja todas as vezes. Ela pode crescer e ter uma vida na igreja. Mas se ela não conhecer as Sagradas Escrituras, ela jamais nascerá de novo. Será uma pessoa acostumada com a igreja. Será uma pessoa que já acostumou nos domingos vir para a igreja. Será uma pessoa que já acostumou participar de grupos, de ministérios. Será uma pessoa que já se acostumou no meio evangélico, mas nunca nasceu de novo. Você quer fazer do seu filho um membro de igreja? Ou você quer fazer do seu filho um conhecedor da palavra de Deus? Daí o que ele vai fazer com conhecimento, daí já cabe a ele. Mas nós temos ensinado a palavra de Deus? Ou nós temos apenas trazido para a igreja e diz, vai lá aprender a palavra de Deus? Não. A responsabilidade que Deus dá a nós é ensinarmos os nossos filhos o caminho que devem andar, ensinarmos as doutrinas, ensinarmos o que a Bíblia diz. Mas sabe por que muitas vezes nós não fazemos isso? Porque nem nós conhecemos. Nós muitas vezes não ensinamos os nossos filhos como a avó e a mãe de Timóteo, porque nós não conhecemos. Nós só podemos passar adiante algo que nós temos. Nós não podemos ensinar algo que nem nós sabemos. Aí vem a responsabilidade. Como está a sua leitura da palavra de Deus?
Será que se seu filho ou seu neto, ou seja qual for o grau de parentesco da criança, sentar com você e pedir para que você explique determinada coisa, você vai ligar para o pastor? Ou você vai saber explicar determinadas coisas importantes para a criança, ensinar ela no caminho que ela deve andar e o porquê ela deve andar naquele caminho? Não venhamos a terceirizar isso. Não deixe de ensinar a Bíblia para o seu filho. Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Ensine. Primeiro aprenda. Nós temos lido a Bíblia. Nós temos nos dedicado a aprender a palavra de Deus. Ou a Bíblia para nós é apenas um amuleto que nós deixamos aberto em algum salmo em cima da estante, como se aquilo fosse abençoar a sua casa. Como se aquilo fosse transformar a sua vida. Ou ela virou apenas um aplicativo no celular, a qual nós abrimos quando queremos, quando não queremos nós não abrimos, porque eu garanto que nós abrimos muito mais o WhatsApp. Qual a importância que nós damos para a Bíblia? Para depois nós pensarmos em ensinar alguém. É uma responsabilidade nossa. Porque somente as Escrituras transformará a nossa vida e a vida da nossa família. Somente as Escrituras, nada mais. Nada mais. E Paulo continua dizendo, olha, Timóteo, você aprendeu com a sua avó e com a sua mãe. Eu sei que você é um conhecedor da palavra porque eu sei quem te criou, Timóteo. E você sabe que as Sagradas Escrituras, ela é útil para o ensino, repreensão, correção e instrução na justiça. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Ensino. A Bíblia ela nos ensina as doutrinas dela mesma e os preceitos de Deus para não sermos enganados por ninguém. Portanto, se você é um conhecedor da Bíblia, você não é enganado por falsos profetas. Porque tem muita gente se dizendo enganada aí fora, mas é enganado porque quer. Enganado muitas vezes porque tem, talvez, preguiça de abrir a Bíblia e ler, e conhecer, e buscar, correr atrás. Porque eu garanto que quando sai aquela série que você está esperando, você corre atrás para saber o lançamento dela. Quando está para sair aquele filme no cinema que você tanto espera, você procura para saber determinada coisa. Quando você está interessado no seu time de futebol, você procura para saber alguma coisa relacionada a ele. Mas quando é para aprender da Bíblia, nós damos um monte de desculpas. Repreensão, a Bíblia nos repreende. A Bíblia leva a pessoa repreendida a confessar os seus pecados a Deus e reconhecer a sua miséria diante de um Deus santo. A Bíblia nos corrige, ela molda o nosso caráter e nos aperfeiçoa na caminhada. E ela nos instrui na justiça. E essa instrução aponta para um crescimento espiritual, nos tornando íntegros e aceitáveis a Deus. Portanto, é impossível ter uma vida cristã sem leitura da Bíblia. Irmãos, muitas vezes nós nos queixamos e dizemos que nós estamos desanimados aqui, desanimados lá, com problemas aqui, com problemas lá, e talvez nós nem queremos mais seguir o caminho do Senhor e pensamos muitas coisas. Mas daí eu pergunto, qual é a porção do seu dia que você separa para Deus? Qual porção do seu dia você separa para falar com Ele e para ouvir Ele falar com você? Tem um teólogo que diz, você quer ouvir a palavra, você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer ouvir em voz alta? Apenas leia ela em voz alta. Ela já é a palavra de Deus. Muitas vezes nós ficamos esperando Deus falar conosco de formas extraordinárias, sendo que Ele já escreveu um livro. Nós ficamos esperando alguma revelação de Deus, não é? O mundo está cheio de revelações. Cada um com uma revelação aqui, uma revelação ali. E pouco se dá importância para o que a Bíblia diz. A Bíblia, ela é o nosso único livro de fé e prática. Não tem nada além disso. Não existe nada além dela. Tudo que passar dela são coisas pessoais nossas. Ela tem que moldar a nossa vida e não nós queremos moldar essas páginas com o nosso estilo de vida. O que você quer, o que você pensa e as suas vontades já não importam se elas forem contra a palavra de Deus. Apenas a Bíblia. Dê mais valor para a leitura bíblica.
Dê mais importância. Leia essas páginas. São letras vivas. Útil para corrigir a gente. Útil para nos ensinar. Útil para nos instruir. Não procure ser instruído por TikTok, Facebook, YouTube. Procure ser instruído pela palavra de Deus. Tenha mais empenho. Doe mais do seu dia para aprender da palavra de Deus. Isso nos gera maturidade cristã. Eu, no meu outro ministério, eu lidava muito com jovens. E eu já vi jovens de 13 anos muito mais maduros do que irmãos com 50 anos de batista. Maturidade cristã não está relacionada a quantos anos você tem. Maturidade cristã está relacionado a você entender os propósitos de Deus para a sua vida. Aqueles que a própria palavra de Deus nos mostra. Não adianta ter 40, 50 anos de casa. Não adianta, aqui não é carreira militar. Aqui não é carreira de trabalho onde você tem que cumprir 30, 35 anos de contribuição. Não é. Aqui é para nós vivermos todos os dias buscando a santidade. E entendendo que nunca nós estaremos plenos. E todo dia nós teremos que moldar a nós mesmos, por mais difícil que seja. Mas nós só vamos saber de tudo isso se nós estudarmos a palavra de Deus e gastarmos tempo com ela. Somente as Escrituras. Somente a palavra de Deus. Hoje nós falamos sobre a sola Escritura. Que somente ela é útil. Somente ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quem aqui tem a vida corrida, irmãos? Só para eu saber. Acho que todos nós, né? Hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, acho que raras pessoas que não têm uma vida corrida demais. É natural, se tornou natural nos nossos dias. Mas uma coisa eu digo para você. Por mais corrido que esteja o seu dia, você arruma tempo para as suas prioridades, não arruma? Você dá um jeitinho, não dá? Você arruma um espaço do seu dia para as suas prioridades. Aí eu faço essa pergunta para reflexão: a Bíblia está entre elas? Ou sempre fica no final do dia aquela desculpa velha, não li a Bíblia porque não deu tempo? Mas com certeza, nós arrumamos tempo para fazer as coisas que nós queremos. Então nós temos que olhar para o que Paulo diz: já não vivo eu. Já não importa mais as minhas vontades, já não importa mais o que eu quero, já não vivo eu. Quem vive em mim, irmãos? Cristo. Cristo vive em mim. A partir de hoje, o que importa é o que Ele quer, o que importa é o que Ele manda, o que importa é como Ele dirige a minha vida. E só nós vamos saber através da palavra de Deus. Procure tempo para a palavra de Deus e você vai ver se a sua vida e a sua família não vão ser transformadas por ela. Porque ela é viva e eficaz. Não leve a sua vida de cristão na brincadeira. Porque todo verdadeiro cristão entende a seriedade que é a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos.